Fala pessoal, que legal! Eu estou aqui com vocês hoje e para mim é um privilégio poder estar iniciando essa série com vocês, Vida Relevante, encontrando equilíbrio para a vida. Bom, hoje eu quero conversar com vocês a respeito de ter uma fé enraizada. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: E agora, assim como aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. E vocês transbordarão de gratidão. Transbordarão de gratidão. Bom, Paulo está escrevendo à igreja de Colossos, uma igreja que ele ajudou a implantar e que estava sendo pastoreada por uma outra pessoa, um discípulo de Paulo. E Paulo está ali preso em Roma e ele está escrevendo uma carta para a igreja que está sofrendo com falsos ensinamentos. Pessoas que juntaram várias doutrinas, inclusive a doutrina dos apóstolos, e estão confundindo a igreja. E aí Paulo, ele aqui no capítulo 2, ele está falando para o pessoal entender a liberdade, a nova vida que eles têm. Então Paulo fala assim: agora, assim como vocês aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, continuem a seguindo, ou seja, não desvie dele. Aí ele coloca no versículo 7, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então a sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. Ou seja, eles tinham o ensino de uma fé e Paulo está falando, olha, não se desvie dessa fé que lhe foi ensinada, não deixe de seguir Jesus Cristo, não mude aquilo que te ensinaram. Por mais que os novos ensinamentos sejam tentadores, não desvie dele. E aí Paulo usa o termo de aprofundar as raízes. Bom, é sobre isso que nós queremos conversar. Sobre você ter uma fé enraizada. Para você ter uma vida relevante e encontrar equilíbrio nessa sua vida, você precisa ter uma raiz enraizada. Você precisa ter raízes fortes para você ter uma fé enraizada naquilo que foi ensinado para você, para que você não desvie. Então, nessa série nós vamos trabalhar muito essa figura da raiz, de aprofundar a raiz. Você só vai poder alcançar o seu próximo nível quando você começar a aprofundar a sua raiz. Bom, eu quero começar contando uma história para você. Esses dias eu estava atendendo uma pessoa numa área livre, porque nós estamos nesse tempo de pandemia, e eu precisava atender uma pessoa, então nós fomos para uma espécie de parque. Era bem ao ar livre, e a gente estava conversando, e enquanto nós conversávamos, eu percebi que existia uma plantinha crescendo. Ela era muito pequena. E eu comecei a observar aquela planta, e me deu vontade de saber como era para baixo. E eu arranquei aquela planta. Era uma planta pequena, mas ela tinha o dobro do seu tamanho para baixo. As suas raízes eram profundas. E ela se ramificava em 4 partes, que se ramificavam em outras várias. E eu fiquei olhando aquilo e Deus começou a falar comigo. Essa pequena plantinha, ela começou a crescer agora para cima, mas ela já estava trabalhando o crescimento para baixo. Então, nós precisamos entender isso, que para ter uma fé enraizada, nós precisamos crescer para baixo. Nós precisamos fincar raízes, nós precisamos profundizar o nosso conhecimento, nós precisamos enraizar aquilo que nos foi ensinado para que a gente não desvie. Então, o primeiro ponto que eu quero conversar com você é o que é ter uma fé enraizada. O que é ter uma fé enraizada? Ter uma fé enraizada é você saber aquilo que lhe ensinaram e você aprofundar aquele conhecimento. Não fique no mesmo nível sempre. Se você fica no mesmo nível sempre, você não vai crescer.
Aquela planta que eu arranquei, ela estava gastando tempo crescendo para baixo. O que eu quero dizer para você, para você ter uma fé enraizada, você precisa aprofundar no conhecimento. Que conhecimento é esse? O conhecimento de Deus, o conhecimento de Jesus, o conhecimento que você adquiriu, que as pessoas te ensinaram. Você não chegou aqui sozinho. Alguém te ensinou, alguém transmitiu o evangelho. Paulo aos Colossenses está falando assim: permaneçam em Cristo, assim como vocês foram ensinados. Não se desviem disso do que nós te ensinamos. O que estava acontecendo naquela igreja era que outras pessoas estavam tentando ensinar outros mandamentos. E Paulo está falando: cara, não desvie, não mude o foco, permaneça em conhecer. A Bíblia diz: prossigamos em conhecer a Deus. Então, isso quer dizer que é um movimento contínuo, onde você precisa sempre estar se desenvolvendo, você precisa estar se desafiando a conhecer melhor esse Deus que é infinito e nós não vamos conhecê-lo em plenitude. Bom, esse primeiro ponto que eu queria falar com você. O que é ter uma vida enraizada? Então, é buscar um conhecimento, é buscar aprofundar aquilo que você aprendeu. O segundo ponto que eu quero tratar com vocês aqui hoje, nessa noite, é por que ter raízes profundas, então? Bom, nós precisamos ter raízes profundas para não sermos levados pelas circunstâncias da vida. Em cada momento da nossa vida, nós temos circunstâncias que nos rodeiam. Essas circunstâncias, se você não é uma pessoa enraizada, se sua fé não é profunda, você pode ser levado de um lado para o outro. Ora, às vezes você está buscando algo e esse algo não vem e você logo coloca a culpa em Deus. Isso é porque você não tem a sua fé profunda. A sua fé não é uma fé enraizada e você precisa buscar isso. Por que ter uma fé enraizada? Para que você não seja levado de um lado para o outro. Por isso Paulo está gastando um tempo com aquela igreja, ensinando para eles que eles precisam se aprofundar, que eles precisam permanecer naquilo que foi ensinado para eles. Então, o que eu quero dizer para você, meu querido, você precisa manter as suas raízes fincadas na palavra de Deus. Você precisa profundizar as suas raízes. Eu não vou me cansar de falar isso. Você precisa aprofundar o seu conhecimento para que você não seja jogado de um lado para o outro. Por exemplo, nós estamos vivendo uma circunstância muito complexa de uma pandemia. Nunca imaginamos que poderíamos viver isso. Nós estamos agora reclusos em nossas casas, com distanciamento social, nós estamos aí com dificuldades em nos reunir, e como é bom estarmos juntos, mas agora nós temos que aprender a viver novamente. Nós precisamos agora reaprender algumas coisas. E talvez você pode estar se questionando por que isso está acontecendo. Você pode estar se questionando por que alguém que você conhece pegou a Covid. Você pode estar se questionando porque se Deus é tão bom, por que isso está acontecendo? Esses questionamentos vêm quando a sua fé é uma fé nova. Porque se você conhece a Deus de fato, se você tem uma raiz bem profunda, se você buscou conhecer a Jesus, você sabe que tudo que Jesus faz é bom, perfeito e agradável. Você sabe que não é uma circunstância que vai ditar quem Deus é. Isso não pode mudar a essência de Deus. Não é porque tem muita gente morrendo e, olha, eu sinto por cada morte, mas isso não muda a natureza de Deus. Deus continua amando a humanidade e Ele não está punindo a humanidade por isso. Pelo contrário, a própria humanidade buscou essas condenações, porque quando nós pecamos, nós abrimos legalidade para que várias coisas más acontecessem. Não era para ser assim, porém o pecado entrou no mundo e mudou as circunstâncias. Se eu tenho a minha fé enraizada, eu sei quem meu Deus é, e eu sei que o que Ele faz é bom, então logo não é uma circunstância adversa que vai me tirar o foco, que vai fazer com que eu deixe de amar o meu Deus. Então eu quero dizer para você, não mude o foco, não deixe a circunstância ditar quem você é e nem muito menos ditar quem Deus é para você, porque Deus é imutável, Ele não vai mudar. Bom, eu corri um pouco nesses dois primeiros pontos porque eu quero chegar no terceiro ponto e eu quero gastar mais tempo nesse terceiro ponto,
que é o que fazer então para ter raízes profundas. Você deve estar se perguntando, porque eu me fiz essa pergunta enquanto eu estava escrevendo isso. Bom, eu sei agora o que é ter uma raiz profunda, eu sei por que eu preciso ter, mas como alcançar raiz profunda? Como ter isso? Bom, você precisa desenvolver o que nós chamamos de disciplinas espirituais. Bom, parece ser algo complexo, mas não é. É algo simples que você vai tornar uma rotina no seu dia a dia e você vai fazer com que isso vai fazer com que você cresça tanto para baixo como para cima. O que são as disciplinas espirituais? Nós temos algumas e eu quero citar somente 5 delas. A primeira que eu quero citar para você é oração. A primeira disciplina espiritual que eu julgo fundamental para que você tenha uma fé enraizada é oração. Oração é você falar com Deus. É o ato de você falar com Deus e você comunicar com o Criador. De você colocar para Ele tudo aquilo que você está vivendo, tudo aquilo que está dentro do seu coração. De você compartilhar. Vai começar então aí um processo de intimidade. Como você pode ter intimidade com alguém que você não conversa? Isso não existe. Para você ter intimidade com Deus, para você ter intimidade com o Espírito Santo, você precisa conversar com Ele. E isso acontece quando você ora. De forma prática. Pastor, como é que eu posso desenvolver oração? Comece pelo pouco. Não saia daqui dessa pregação hoje falando, eu vou orar 3 horas por dia. Se você não ora, pelo menos 5 minutos. Se você não consegue parar para orar 5 minutos. Então eu quero te dizer, cara, você precisa começar do pouco. Comece orando devagarzinho. Coloque aí alvos de oração. Converse com Deus. Coloque para Ele como foi o seu dia. Ou como você imagina que o seu dia vai ser, dependendo da hora que você está orando. Outra coisa importante, separe um tempo para orar. Pare um tempo para orar de uma forma mais específica. A palavra diz que nós precisamos orar sem cessar, em todo o tempo. Então você pode orar enquanto você está indo para o seu trabalho, para a faculdade. Tudo bem, mas eu estou falando de você orar numa prática, em uma disciplina, que você tenha um horário específico, que você vai parar para conversar com Deus. Faça isso antes de dormir ou cedo de manhã. Não sei qual é o melhor horário para você, mas separe um tempo para orar, para falar com Deus. Isso vai mudar a sua vida. Mas pastor, eu não tenho vontade de orar. Meu querido, você está dizendo simplesmente para mim que você não tem vontade de falar com Deus. Mude isso, mude essa mentalidade. Olhe para o seu dia, converse com Deus, liste alguns pedidos de oração. Nós pensamos em facilitar isso para você. Todo dia de manhã, nós lançamos um devocional no grupo do WhatsApp. E lá nós temos 2 alvos de oração e você pode começar orando isso. Gaste uns 5 minutos orando e vá aumentando gradativamente. Daqui um pouco você vai estar orando 1 hora, 2 horas por dia e vai ser pouco, porque você está falando com Deus, o seu Criador. Bom, o segundo ponto que eu quero citar para você, segunda disciplina espiritual, é o conhecimento bíblico. O que eu quero dizer com conhecimento bíblico é um estudo aprofundado das Escrituras. Eu não estou falando da sua leitura que você programou para ler a Bíblia em 1 ano. Porque você está lendo ali com um cronograma, então você vai ler de uma forma mais rápida, porque você quer vencer aquele desafio. Isso é bom, ok, leia a Bíblia em 1 ano, mas para ter como uma disciplina espiritual, gaste tempo se aprofundando nas Escrituras. Procure ler o antitexto, o pós-texto, o contexto que foi escrito, quem era o autor, para quem ele escreveu. Busque conhecer o que estava acontecendo naquela época, qual era a linha de pensamento daquelas pessoas que estavam recebendo aquela palavra escrita nas Escrituras. As Escrituras são vivas e ela é eficaz para abrir o coração do homem. Então, quando você lê aquela Escritura, ela vai se tornar rema para você e você vai ter um conhecimento mais profundo de quem Deus é. Então, gaste um tempo. Quando vou estudar a Bíblia, eu gasto um tempo para ler. Eu leio no mínimo 3 vezes o texto.
e vou pegando algumas partes daquilo que me chama mais atenção, porque eu sei que é aquilo que Deus está querendo falar comigo, ao meu coração naquele dia. E eu começo a meditar no Senhor, eu começo a procurar o porquê que aquilo foi escrito daquela forma, para quem foi escrito aquilo, qual era o sentido que o autor estava querendo transmitir naquele momento, e o que aquilo faz sentido para mim hoje. Qual é a relevância daquilo para mim hoje? E amigo, meu brother, aquilo faz toda a diferença, porque eu tenho uma compreensão maior do que as Escrituras estão querendo me dizer. Então, a segunda disciplina espiritual é um conhecimento bíblico, aprofundar no estudo da palavra. O terceiro ponto é a meditação na palavra. Bom, eu já orei, eu li a palavra, eu estudei as Escrituras, agora eu vou meditar naquilo que eu estudei. Eu vou meditar na palavra que o Senhor falou ao meu coração. Eu vou remoer aquilo. Eu vou ruminar aquilo, para que aquilo fique no meu coração. A palavra de Deus diz, guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando você começa a meditar nas Escrituras, meditar naquilo que Deus está falando com você, aquilo vai descer para o seu coração. E você não vai pecar contra Deus, porque aquilo vai fazer morada em você. Então, gaste um tempo em meditar. E meditar realmente, é silenciar a sua mente, a sua voz, e meditar nas Escrituras. Eu creio que essa parte é a parte mais complexa. Porque nós vivemos num ativismo absurdo, e graças a Deus que agora a gente está mais parando um pouco mais. Mas nós temos muitos afazeres, nossa mente está pensando sempre no que vai acontecer daqui 2 dias, 1 semana, 1 mês, 1 ano. Ok, tudo bem você planejar essas coisas, mas você precisa meditar, e para meditar você precisa silenciar a sua mente. Essa parte mais complexa, mais difícil. E quando você silencia a sua mente, você ouve a Deus. Porque Deus vai falar com você nesses 2 pontos que eu falei aqui agora. No primeiro ponto, na oração, você fala com Deus. No segundo e no terceiro ponto, Deus fala com você. Através da sua palavra, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante. Ela é a mesma ontem, hoje, será eternamente, porque ela é a palavra de Deus para você. Bom, então medite nessa palavra. Medite dia e noite no que Deus está falando com você. O quarto ponto que eu quero falar para você dentro aqui das disciplinas espirituais é uma vida de adoração. A adoração não é simplesmente o momento em que você canta junto com o ministério de louvor, onde você levanta suas mãos e adora ao Senhor cantando uma canção. Uma vida de adoração quer dizer muito além disso. É uma vida devota a Deus em todos os momentos, seja fazendo um almoço, seja indo para a faculdade, seja tratando bem a pessoa que te pegou no Uber, ou no metrô, ou o seu chefe, seus pais, enfim, é ter uma vida de adoração a Deus. O que é ter uma vida de adoração a Deus? É render graças a Deus em todos os momentos da sua vida. Em todos os momentos da sua vida você precisa glorificar o nome do Senhor, e isso é ter uma vida de adoração. O quinto e último ponto, e não menos importante, é o jejum. Muitas pessoas ficam com dúvidas sobre o jejum. Ah, pastor, mas eu vou jejuar o quê? Ah, eu tenho que fazer o jejum de Daniel, eu preciso fazer o jejum disso ou daquilo. O importante é que você tenha um tempo de separar para consagrar a sua vida a Deus. Isso é o jejum. Ah, se você quer fazer o jejum de Daniel, ok, tranquilo. Mas se há algo que está te atrapalhando, por exemplo, redes sociais, faça jejum disso. E separe esse tempo para ter um tempo para Deus. Muitas pessoas falam, olha, eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho esse tempo que você está falando aí para estudar a Bíblia. Meu tempo é muito corrido, eu tenho muitos afazeres. Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa, eu já aprendi isso. Você tem tempo pra caramba. Se você olhar o seu aplicativo no seu celular, ele vai falar o quanto tempo você passa nas redes sociais. Às vezes você gasta muito tempo no Netflix. Então, substitua essas coisas para uma vida de devoção ao Senhor, e você vai ver o quanto você vai crescer, o quanto você vai aprofundar o conhecimento de quem Deus é na sua vida. E você vai aprofundar as suas raízes. Muitas pessoas, muitos jovens não desenvolvem porque não tem um tempo de devoção separado para Deus.
O jejum ele é importante para isso, para um tempo de consagração. Mas, olha só, nenhuma dessas disciplinas espirituais, elas fazem de você alguém que você não deveria ser. Não é porque você faz jejum ou tem uma vida de adoração, medita na palavra, estuda a palavra, ora, que você vai merecer ganhar algo. Não se trata de merecimento. Se trata de uma vida de devoção. Quando nós falamos de disciplinas espirituais, nós estamos falando de um esforço que você precisa fazer para que você possa crescer. Voltando à analogia que nós estávamos tratando da árvore, uma árvore para crescer, ela precisa primeiro ter uma semente. Essa semente ela precisa morrer e depois ela precisa ser fecundada, ela precisa germinar. E isso tudo é um esforço. Isso se compara às disciplinas espirituais. Você quer crescer espiritualmente, você precisa ter um esforço. Você precisa se esforçar para conseguir se aprofundar. Tem coisas que dependem de você. Não é do dia para a noite que você vai... agora eu conheço tudo de Deus, eu sei todas as palavras, eu sei tudo. Não é assim que funciona. Por isso nós falamos disciplinas espirituais. É nesse ponto que você precisa se esforçar para conhecer mais a Deus. Essas são algumas disciplinas que vão te dar um conhecimento maior de quem Deus é. E não é elas que te tornam uma pessoa mais merecedora de algo, mas sim mais consciente da sua nova natureza. Então, por que eu adoro a Deus? Porque Ele é merecedor. Por que eu oro a Deus? Porque eu preciso me comunicar com Ele. Por que eu leio a palavra e estudo a palavra? Porque eu preciso que Deus fale comigo. Porque eu tenho um tempo de meditação? É porque eu preciso refletir naquilo que Deus está me falando. Por que eu jejuo? Porque eu preciso ter uma vida consagrada a Deus. Porque Ele é merecedor de toda a honra, glória e louvor. Amém? Eu concluo dizendo o seguinte: para alcançar o seu level up, você precisa aprofundar as suas raízes, ser estável na sua vida cristã, para que os ventos da vida não tirem você do lugar onde Deus te plantou. Deus te plantou num lugar, Deus te chamou para algo. Então, para você alcançar o seu nível superior, o seu novo nível, você precisa aprofundar a sua raiz, porque senão os ventos da vida vão te levar para longe daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, para você ter uma vida relevante e encontrar estabilidade nessa sua vida, você precisa ter uma fé enraizada. É sobre isso que esse texto estava falando. Então, eu quero orar por você agora, para que Deus possa te abençoar e dar essa vida que você pode buscar conhecer mais de Deus. Feche seus olhos. Deus, nós oramos agora por cada jovem que está assistindo essa live, cada jovem, Senhor, que se conectou neste vídeo. Pai, que eles possam entender a profundidade e a largura do Teu amor. Ó Deus, que eles possam buscar, ó Deus, mais a cada dia conhecer o Senhor e aprofundar as suas raízes e prosseguir conhecendo o Senhor, e que as raízes deles sejam fortificadas para que eles não sejam movidos de um lado para o outro, para que eles não se percam, Senhor, naquilo que o Senhor tem para fazer na vida deles. Pai, que a fé deles seja uma fé fundamentada, alicerçada no Senhor, assim como Paulo instrui a igreja de Colossos, Pai. Eu oro para que cada jovem seja abençoado com esta palavra e com esta série. Deus, nós oramos em nome de Cristo Jesus, acreditando que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso nós oramos. Amém, amém. Que Deus te abençoe, que Ele guarde sua vida e que você cresça, não somente para cima, mas você cresça também para baixo. Tenha uma vida enraizada em Deus e uma vida relevante para frutificar para a prosperidade. Deus te abençoe e até mais.